Esse intervalo comercial é o mais rápido da TV brasileira. Não é? Você salva o vídeo, é isso? Ah, dá para salvar. Sim, o que acontece? Como eu tenho feito muitas e muitas lives, o Instagram ele resolveu, eu diria, fazer um upgrade da minha categoria. E ao invés agora de ele ficar salvo nos stories, o Instagram já me direciona direto para o IGTV. Então, Hum. esses vídeos não se perdem mais. Então, eles ficam no IGTV, eu saio do IGTV e mando para o YouTube. E a Nadia Naira aqui está dizendo que está cada dia mais Vez chique esse mais chique cenário. esse cenário. A direção de arte aí. Ah, eu vou colocando os negocinhos que eu tenho, que eu gosto tal. Daqui a pouco tem uma árvore aqui assim. Ó. Ale, o seu primeiro show, então, que você assina é no Oficina. É no Não, não é no Oficina. É na mesma, ele é consequência do Oficina, porque o Zé Miguel Wisnik, que faz, enfim, muitas músicas lá no teatro, e, e aí, nesse tempo de Cacilda, ele convidou eu e a Cibele para fazer um show. A gente fez um show a quatro mãos, foi muito, muito legal, assim, também nessa mesma sintonia de cada uma ficava com uma parte da mesa, às vezes a gente cruzava. Era muito divertido, esse tempo era muito legal. E aí depois eu fiz um show só eu, aí depois eu fiz solo, com o Zé Miguel também. Mas tudo uma coisa na sequência da outra. Né? Um show, logo depois foi outro show. Então foi tudo mais ou menos nessa mesma época, ali em 98. Tá. Quantos espetáculos você criou para o Grupo Oficina? Ah, eu criar o Cacilda e Tanico. Tá. Então, Foi esses assim. dois foram espetáculos que você criou para a Oficina. Isso. Para a companhia, né? Então, o primeiro você, enfim, de qualquer maneira, você fez junto com a Lê, com a Com a Cibele. Cibele, e aí você soube que você estava criando quando viu a ficha técnica. É. O segundo, como que foi? Já foi um convite formal? Vamos fazer junto? Como que foi isso? Ou faz sozinha? Como que foi? Não, a Cibele não. Eu não lembro se a Cibele não podia fazer. Eu não lembro como foi, mas eu não lembro se a Cibele não podia fazer ou se ela já estava se afastando do teatro oficina para começar a fazer a trajetória dela também. Então, mas ou ela falou para mim, vai aí, eu realmente não lembro. Ale, então nesse período todo, do Cacilda que você assina a sua primeira luz, então, a partir daí, você passa a assinar mais coisas fora da oficina, ou você fica estritamente ali na oficina até a sua segunda luz? Como que é isso? Não, então, como eu disse, teve a luz o Savannah Bay, do Rogério Sganzella, né, com a direção do Rogério Sganzella. Depois, ali, começaram a acontecer algumas coisas ali. Nossa, eu não lembro, gente, devia ter olhado meu currículo. Aff! Mas Dédalus, claro! Outra companhia muito importante que eu iluminei, que o espetáculo que eu iluminei, é que é a companhia Waynes. Ai, desculpa que minha lapiseira caiu aqui. Qual Opa, companhia? Waynes, que é uma companhia que o Renato Cohen e o Sérgio Pena dirigiam. A companhia existe ainda, é um projeto do Peter Paupert, é um projeto que é teatro. Os atores são usuários de saúde mental, não só usuários, mas também tem os médicos, também tem atores, também tem não só pacientes, e não é teatro-terapia, é teatro. Por acaso, esses atores são usuários de saúde mental. E que é um trabalho muito foda, muito, muito impactante, né, a nível humano. E eles foram lá, em 98 também, fazer Dédalus no Teatro Oficina. Eles chegaram lá e meio que eu fiquei responsável por essa parte técnica, recebê-los, e responsável pela parte técnica do teatro, para dar toda a assessoria, organizar a montagem, enfim, fiquei ali direção técnica do Teatro Oficina para recebê-los. E eles chegaram sem iluminador, eles não tinham iluminador. Entendi. Aí eu virei para o Renato Cunha e para o Sérgio Pena e falei, posso fazer?
Que ótimo. E eles falaram, claro, pode. E aí eu vi um ensaio e eu abri um livro do Miró, do pintor, o Miró. Falei, cara, eu tô pensando isso para a luz. Os dois olharam para aquele livro, olharam para a imagem, olharam para mim e falaram, tá bom, faz aí. Eu não falei, tô pensando contra, tô pensando. Eu tô pensando Tô isso pensando daqui. isso, ó. Isso, uma coisa equilibrada aqui, um ponto colorido aqui, enfim, ali para mim estava traduzida a luz. Porque era assim que eu estava aprendendo a pensar a luz, através de imagens. Como a gente construía esse imagiário no Teatro Oficina, que é esse papel que eu estou te falando, e cada um com seu caderno, que colhia imagens, palavras, textos, filmes, enfim, todo um suporte imagético para depois que cada um depois ia traduzir da sua forma dentro da sua área. Então é essa maneira que eu sabia fazer. Eu não sabia como falar para um cliente, vamos dizer assim. Eu virei e mostrei assim duas fotos, duas obras do Miró e falei, estou pensando isso. Que incrível. E aí eu montei a luz que eu estava imaginando. Algumas coisas deram certas, outras não. Eles super rolou, eu continuei com eles, continuei com a companhia. Depois que eles foram para outros lugares, eu continuei fazendo Dédalus. Depois a gente fez um outro espetáculo que chama Gotham SP. E depois acho que fiz outro também, mas bem mais tarde. Enfim, ali também foi junto do Teatro Oficina. Então, e logo depois eu saí, isso foi 98, entre 98 e 99. E eu acho que... Porque em 2000 a gente funda a Companhia Livre. Então, eu acho que, não, que e aí, um pouco antes de fundar a Companhia Livre, a gente fez um projeto, a Cibele fez um projeto que era sobre Nelson Rodrigues, no antigo Sesc Pinheiro, quando era naquela casinha na Avenida Rebouças, Uhum. que eram leituras encenadas, e a Cibele dirigiu, acho que uma ou duas, e ali começou a Companhia Livre, porque ela chamou outros diretores amigos, pessoas que estavam querendo trabalhar juntos, chamou o Teatro Oficina para fazer uma leitura. Foi aí que o Ricardinho também assinou a primeira luz dele, que é o Boca de Ouro. Ah, tá. E a primeira Então vez ele. que o Teatro Oficina montou um Nelson Rodrigues. O Zé nunca tinha montado um Nelson Rodrigues. Cara, que incrível, que E incrível. aí chamou o Renato e o Elcio do Teatro do Promíscuo, Bel, Teixeira, acho que nessa época não tinha Simone ainda. Auri Porto, não. Gustavo, Tati, Tomé, Gustavo Machado, enfim, várias O, pessoas o, que... o, Auri, o Auri também faz parte do. Não. Não, o Auri, ele começa no Teatro Oficina quando começa os Sertões. E a Tá. gente se encontra depois lá na frente, com o Movimento da Arte contra a Barbárie, enfim, a gente se conhece lá na frente. Eu só trabalho com a Auri em 2010, 9, 10, como idiota, assim, passou-se... Ele fez a trajetória dele no Teatro Oficina e... A Leona Leona também não. também, Tá alguém perguntando aqui, perguntou ali, ó. Leona também, enfim, nessas leituras. Ele estava nascendo o teatro, a Companhia Livre, que em 2000 a gente estreia os nossos primeiros espetáculos, que é Toda Nudez Será Castigada e Os Sete Gatinhos. E Os Sete Gatinhos a gente estreou no Teatro Oficina. Então foi a primeira vez que eu fiz uma luz no Teatro Oficina para um espetáculo que não era da companhia. Entendi. E o Toda Nudez a gente fez no Sesc. Ó, o Césio Lima acabou de entrar aí, ó. Olha só. E lá ali no Toda e paralelamente, eu não lembro, mas eu acho que eu fui fazendo shows do Zé Miguel, porque o Zé Miguel estava sempre fazendo, assim, ele fazia poucos, não é um cantor que faz muitos shows, mas ele estava ali, por essa época fez vários shows ali. E aí eu fui também tendo esse paralelo com teatro e com show com esse artista, né, com o Zé Miguel Wisnik. E que mais? Não sei, fala aí, pergunta. Tem uma dúvida minha que é o seguinte: como você começa no Teatro Oficina, passa muitos anos da sua vida na oficina e tal, você pensa a luz no Oficina, né? Teoricamente. Pensava. É o que eu acho. Não, pensava. Naquela época tal, é o que eu acho que teoricamente você pensava a luz no Oficina. Como que foi para você sair da Oficina e pegar, tipo, o primeiro palco italiano na frente? Então, assim,
O primeiro, teve o Savannah Bay, corta. Aí a gente começou a Companhia Livre. A Companhia Livre, a primeira peça foi Toda Nudez Será Castigada, que era para ser num palco italiano. Mas que a gente pegou esse palco italiano e transformou numa arena. A gente colocou o público dentro. Do palco. E ele era uma... e eu já tinha, desde o Teatro Oficina, uma inquietação com o equipamento. Equipamento. A fonte de luz, para mim, era o objeto, era uma coisa muito, muito importante. E lá nesse teatro, quando eu fui para o teatro pela primeira vez para um palco italiano, eu botei as luzes em tripé. A minha geral era um cordão de lampadinhas incandescentes. Que lindo, cara, que lindo. Eu simplesmente fui com a minha bagagem que eu tinha ali, com as minhas ansiedades e com a minha inexperiência, mas com outro tipo de experiência, e coloquei isso dentro do palco. Então, isso eu carrego comigo até hoje. Assim. Então, não é que eu quero colocar um refletor em cena, não é nesse lugar, mas ele é como eu consigo, é como eu acabo resolvendo, e essas resoluções têm a ver com a encenação e têm a ver com essa narrativa de contar história. Mas eu acho que a primeira vez que eu vou para um palco italiano mesmo, assim, tipo, uau, que aí, atendendo todas as necessidades do palco italiano, eu acho que eu posso dizer que seja marcante, foi ali na Mostra de Dramaturgia Contemporânea, na primeira edição, que eram simplesmente... Eram 6 espetáculos. 12 espetáculos, 3 espetáculos por semana. Com Borg, praticamente todos com Borg, né? Sim, era o Teatro do Promíscuo, o elenco era fixo, era Elcio Borg, Elcio, a Luá Guimarães e a Débora Duboc. Débora Duboc. Eram os 4 e mudavam os diretores. Então, um dia eu estava trabalhando com o Maurício Paroni e outro dia com a Débora de Bois. Aurélio, e outro dia com a Ana Albuquerque. E outro dia, sabe, tipo, outro dia com a Ariela Goldman. Então, eram pessoas maravilhosas. E era incrível, né? Diferentes, incrível. Trabalhei com o Falzarapi, sabe? Tipo, a galera ali que eu falei, uau, e era tudo palco italiano. Então, ali foi a primeira vez que eu realmente me deparei com um palco italiano e com... era um cenário que era também modular. Foi no SESI, não foi? Foi no SESI. SESI da Paulista. SESI da Paulista, no palcão. Cara, você fez todas as luzes, Ale? Fiz. Eu chamei o Franja para estar comigo, de parceria. Calma que o Franja é um capítulo à parte. Eu olhei ali, eu falei, cara, eu preciso de alguém. E aí o Franja estava comigo, a gente criou tudo junto. E aí, acho que um ou outro ele cuidou sozinho e um ou outro eu cuidei sozinha. Mas a gente fez em parceria. A gente faz em parceria. Como que foi essa parceria sua com o Franja? Porque depois essa parceria se estendeu para o show também. Se estendeu para o show, mas não no campo da criação. Ah, não? Não, no campo da criação. Não teve uma Zélia Duncan que vocês fizeram juntos, não? Não, eu fiz sozinha, Zélia Duncan. Tá, você fez sozinha, tá bom. Não, no campo do show a gente virou parceiros de... Eu adoro operar luz, quando não é minha. Porque é tão bom, cara. Adoro operar as minhas luzes também. Mas sabe, você tem ali... E o Franja tinha uma coisa muito legal comigo, que ele tinha, que ele me explicava o conceito da luz e falava, vai aí. Olha, tem que acontecer isso, isso e isso. O que acontece entre isso e isso era mais ou menos isso, assim. Não sei se ele vai concordar comigo, mas... Então eu tinha um plano, eu já tinha a planta pronta, não precisava pensar a planta, o desenho estava pronto, então era um luxo. Então eu só tinha que me divertir. O que acontecia, que é muito parecido com a oficina, que eu chegava ali no começo dos ensaios, eu tinha uma luz pronta, vou acender luz e me divertir, né? Claro que com apuro, com cuidado, com, né, tudo isso que a gente sabe. Tem uma particularidade sua, e eu acho que você sempre gostou muito de usar recursos mais artesanais na composição do seu projeto, né? Você sempre gostou muito de lampadazinha aqui, uma coisa ali, e que eu sempre achei incrível, eu sempre achei um charme, entendeu? Eu sempre achei que aquilo
às vezes eu ia assistir algum espetáculo, não havia visto a ficha técnica, mas quando via, sabia que a luz era sua, e depois só confirmava na ficha técnica. Que legal. Porque assim, isso durante um tempo virou uma marca sua, né? Virou uma particularidade sua, e que eu sempre achei de extremo bom gosto. Sobretudo, como que funciona, como que é o teu processo criativo? O que você, quando você mergulha, né? Como tudo tem um início, um meio e um fim. Como que é esse processo criativo seu, do início ao fim? Eu sei que falar do processo criativo é uma coisa muito ampla, porque cada trabalho é um trabalho, e cada pesquisa é uma pesquisa e tal, mas deve ter uma metodologia sua. Como que Eu é acho, sobre... eu acho que tem coisas que se repetem, né? Eu acho que não é exatamente uma metodologia, porque em alguns casos elas não cabem e tudo mais. É, eu acho que tem uma coisa que eu coleciono imagens, então tem uma coisa de cultivar o olhar que eu acho que é fundamental ter referência, referência assim, sabe, referência do que te emociona, do que não te emociona, do que te diz, o que acontece com o seu olho, o que não acontece, ir ao teatro, sabe, dança, exposição, então, perceber qual que é a linha de força de um quadro, enfim, todas essas coisas eu acho que isso se repete na minha maneira de criar, de observar essas coisas, de observar o dia, de observar a mudança de cor, de observar pele das pessoas, roupa, o que acontece quando a luz bate aqui, por que a luz está vermelha aqui? Aí eu tento achar, por que está vermelha ali? Não tem nenhuma luz vermelha aqui. Daquela garrafa térmica que está batendo sol e está voltando para cá, sabe? Essas pequenas coisas assim, eu tenho muito assim, às vezes as pessoas estão falando comigo, eu estou olhando o que está acontecendo e tentando escutar aqui, mas meu olho está... Assim, eu levo várias broncas. Ale, tá falando com você. Enfim, eu acho que tem uma coisa... Eu acho que isso se repete nos meus processos e aí eles são direcionados de acordo com o que a gente está... De acordo com o que é o espetáculo, com o trabalho que eu estou fazendo. E aí leituras, descobrir o universo de autor. O teatro é muito legal por isso, né? Ele te faz estudar, te faz olhar para coisas que Pois talvez é. você não olhasse, sabe? Tipo, quando a gente fez o Danton, a gente teve aula de história, li o Eric Hobsbawm, o livro inteiro da Era das Revoluções. Queria saber o que tinha acontecido. Fui trabalhar na França, em Paris, a primeira coisa que eu queria fazer, onde que é a Bastilha? Onde é que é a Bastilha? Sabe? Coisas assim. Então, eu acho que essas coisas são materiais. Eu acho que tem uma coisa paralela que eu gosto de objeto, das fontes de luz. Então, eu acho lindo lâmpada, eu tenho uma coleção de lâmpadas em São Paulo que morrendo de saudades de lâmpadas incandescentes de mais variados tamanhos, potências, formas. Agora não mais, eu acho que a gente tem muito pouco, acho que a Santa Efigênia está muito pouco atrativa, né? Está virando uma coisa muito chata, É. mas antes, sabe, você encontrava muita fonte de pesquisa. Então tem um paralelo que é essa pesquisa de material, e o paralelo de material também material cênico, né, as coisas que são fabricadas para o teatro. E eu acho que é uma junção dessas coisas, falando né, uma junção e aí a própria intuição também, que eu acho que ela serve para... são os insights, né, os insights todos, para organizar esse bando de informações para criar uma narrativa de luz, né, uma narrativa com a luz, junto da peça, né, a serviço de, junto com, enfim, eu acho que tem luzes que são a serviço, tem luzes que jogam junto, tem luzes que jogam contra. Então, tem várias, aí é outra questão, mas acho que é um pouco abstrato, mas eu acho que essas são as coisas que se repetem. Assim, eu vou para o mapa, eu vou para a decisão de refletor muito no final do projeto, assim, muito no final do processo. Tá. E tem uma coisa que eu acho que eu carrego do Teatro Oficina, que são essas tentativa e erro, sabe? A coisa empírica de fazer, sabe? De você fazer fazendo, testa, vê. Porque eu acho que a luz tem uma coisa que ela é um eterno
caos organiza, caos organiza. Você chega, tá um caos, caos de ideias, aí pega de um, conversa com o outro, tá, organiza essas ideias, transforma essas ideias, pega referência, caos no caderno, pega essas coisas, transforma tudo isso num lindo mapa de luz. Chega para montagem, caos de novo, Caos, refletor, caos. cabo, número de linha, canal, taca, acende, caos, organizou. Ufa, vamos afinar. Quase caos, quase ordem, ordenou para começar o ensaio. Caos de novo, acende a luz, o que acontece? Uou, funcionou, não funcionou, porcentagem. Tá. Então é um eterno caos, organiza. E tem uma hora que, vamos, né? Tem uma hora que chega, né? Mas acho que é assim. Cara, eu acho que esse é o barato da luz, né? Eu acho que eu acho que, sobretudo, fazer luz tem que ser provocativo, né? Eu acho que sim. Tem que Eu ser acho que tem. provocativo, porque se não for, se você não tiver sempre tentando alterar, eu acho, né? Sempre tentando alterar a tua visão sobre a luz, sempre tentando buscar algo que te obrigue a continuar esse processo criativo em busca. Eu acho que luz é isso, né? Porque que nem o Perrenot, o Perrenot tá falando, o caos organiza. É isso, né, cara? Montanha-russa. E eu acho que o teu molde operacional, quer dizer, o teu molde organizacional, né, do trabalho, eu acho que ele vai muito junto com o molde organizacional de todos os profissionais. Deve ser algo parecido, né? Sobretudo, como que funciona a tua escolha de equipe? A equipe, quando você diz escolha de equipe para montagem, para Por operar... exemplo, quando você está fazendo um trabalho, né? Óbvio, você escolhe a sua equipe e tal. Então, como que funciona? Eu quero esse, eu quero aquele, o operador de luz é esse daqui, a minha assistente ou o meu assistente vai ser esse. Você escolhe a equipe, esse método de escolher a equipe, como que funciona para você? Olha, eu tento... Quando eu começo o trabalho, às vezes eu não consigo começar de cara com uma assistente ou com um operador, porque eu quero ver qual é do trabalho e a química dessas pessoas. Então, eu procuro trazer para os trabalhos, para as operações e, consequentemente, assistência, né? A gente tem esse lugar aí do assistente virar o pacotão, e isso é bom porque a pessoa está super apropriada do trabalho para poder operar e opera melhor no sentido de que ela tem mais propriedade, não em sentido de qualidade. Claro que, né, Sim, claro. isso não é um pré-requisito para se operar bem uma luz. E que às vezes é um pouco cruel, porque aí vira um pagamento, sabe? Tipo, a pessoa trabalha um pouco de graça, o que eu acho isso super injusto. Eu vivo tirando parte do meu cachê para poder pagar as pessoas, porque eu não acho que as pessoas têm que trabalhar de graça. Isso é o que é mais fácil, né? Não, total. E aí eu acho que isso é um equívoco de produção, isso é um erro de start de projeto, sabe? Porque a gente não trabalha assim, a gente sabe que a gente precisa de uma pessoa, as pessoas que chamam a gente sabem que na maioria dos casos a gente precisa ter um assistente. E que na maioria dos casos esse assistente vai virar o operador. E aí eu acho que é um erro de início de projeto, sabe? De pensar o projeto, de planificar e falar, olha, as pessoas existem para trabalhar, precisam ganhar. É trabalho. Se tem uma pessoa ganhando, todas ganham. Uma coisa é você falar, galera, não tenho nada. Você tem a opção de entrar ou não no trabalho. Né? Isso é uma coisa. Então, eu busco para a operação pessoas que eu acho que vai rolar, né? Não vai ter conflitos que da energia e tudo mais vai rolar. Claro que normalmente eu busco pessoas do qual eu confio. Às vezes nem sempre é possível quem opera ser a mesma pessoa. Para montagem, às vezes eu não consigo escolher por conta que é uma empresa e tudo mais, mas eu já pedi para trocar de técnico, por questões machistas, por questões que a pessoa não escuta, que a pessoa não sabe, tipo, não está trabalhando. Eu já pedi algumas vezes para mudar o técnico, sem entrar em atrito com o técnico, porque não é nesse lugar, simplesmente... Só troca, né? Falar, olha, preciso de um outro profissional. Isso sempre aconteceu. Mas, por exemplo, eu fiquei muito órfã quando o Sidão ficou fiel à Estação da Luz. Puta, cara, quando o Sidão resolveu casar com o Joyce, né? Pois é.
fiquei muito órfã, porque ele assim, tipo, o Sidão é um cara que eu falava para ele, Sidão, eu queria pendurar um neon, assim, no meio do ar. Se você chega na sala, você não sabe de onde vem, para onde vai, mas tá lá, 3 metros de altura, num teto de 5. Ah, tá bom. E o cara resolvia isso da maneira mais limpa, mais linda, tal, uma MacGyver, assim, um cara, enfim, fora que super astral e tudo mais. Então eu demorei muito a encontrar esse, assim, mais esse tipo de um profissional que entendesse que eu não trabalho só com refletores. Agora tem acho que acho que como somos mais profissionais, e acho que quanto a gente mais profissionais explorando outras fontes de luz que não é refletor, isso tem se tornado menos difícil de conseguir falar, né, das pessoas aceitarem que não é refletor, é lampadinha. Você vai ter que rosquear 120 lampadinhas. Eu te ajudo. Não é esse Você vai ter problema. que ficar 2 dias, cara, montando a porra do pimbim, caralho. Era pimbim que não acabava, bicho. Eu terminava uma caixa, quando eu olhava tinha 3. Eu falei, cara, tá brotando, velho. Eu não lembro para qual peça, gente. Que horror. Bicho, brotava. Eu falava, meu Deus do céu, eu saí correndo daqui, cara. Ai, ela. Talvez era para ela. Não lembro, cara, mas era muito pimbim, cara. Bom, não sei. Eu sei que eu inventei uma vez de iluminar toda a estrutura do teatro. A luz não era minha, era da Sibeli, eu acho. E eu sugeria, vamos colocar pimbim em todas as estruturas do teatro, talvez seja essa. Pode ser. Desculpa, só dei a ideia. Não, e depois tinha uma virada de noite para afinar a luz, né? Porque não afina a luz de Não, dia teatro lá. oficina você esquece. Você mora lá, né? Tipo, Não, mas afinar a luz é foi só à uma puta noite. escola. Foi uma puta escola. E Ale, como que. Aí depois, óbvio, fazendo teatro e tal, aí você também vai fazer exposição. Vou. Aí eu Como faço que é ter pouco. sua entrada na exposição? Olha, quem me chamou para fazer, acho que a primeira exposição, quem me chamou foi. Qual foi a primeira exposição que eu fiz, gente do céu? Eu não lembro. Não, na real foi o seguinte: a gente. Eu acho que foi. Eu não sei se foi a Companhia Livre 10 anos que a gente fez. A gente ocupou o TUSP e a gente fez uma exposição com nossos trabalhos, com os 10 anos da Companhia Livre. E aí eu fiz a curadoria junto com a Sibeli e com a Simone, ou era só eu e a Simone? Não lembro. E a gente fez a curadoria, a gente fez a exposição e depois a gente fez essa exposição no Tomiotaki. E aí, quando eu fui fazer a exposição, liguei para o Franja. Falei, Franja, como é que faz isso? Assim, pedi uma. Ele era o dono, o Franja era o dono da Tomiotaki, né? Ainda é, não? Não sei, mas ele era, né? Não, o Franja é muito bom na exposição. E aí eu perguntei para ele sobre equipamento, quais eram as coisas, tal. E aí ele me falou, me deu uma aula ali, a gente fez. E depois eu fui fazer a exposição de fotografia na Caixa, no teatro, na Caixa ali da Sé. E ali eu comecei a aprender que precisava ter quantidade de lux, comprei um luxímetro. Que não era E qualquer refletor que podia incidir sobre o quadro, sobre a não era foto. qualquer refletor. Se era fotografia, se era tiragem única, se é fotografia, se era reimpressão, não tinha muito problema, né, tinha todas essas questões de conservação que eu achei super legal. Na verdade, eu gostei muito de fazer, eu gosto muito de fazer exposição porque ela me dá limites. Eu chego ali, eu tenho os limites, então e aí eu trabalho dentro desse limite. Então, teve uma exposição que eu fui fazer agora, que eu fiz, acho que em 2019, que foi uma exposição de caixas de música do começo do século, do começo das caixas de Cara, música. que E lindo. era, assim, papéis antigos, tinha algumas obras que eram 40 lumens. E aí eu coloquei E aí era um jogo de vitrines, e eram objetos, vitrines fechadas, não dava para iluminar de cima, tinha luz de cima, mas ia fazer uma sombra, você não ia ver. E aí eu consegui. A Renata, lembra? Ela desenhou, ela trabalhou junto. E aí a gente colocou umas canaletinhas de LED do lado da vitrine, e a vitrine tinha vidro. Então você via
esse joguinho de luzes, assim, tinha, sabe, uma certa Robert Irving ali dentro da exposição. Nossa, que lindo. E aí que não roubava a cena que era o objeto, que iluminava, ele dava uma frentinha para o objeto, não estourava a luz, foi super, sabe? Então, esses desafios todos são muito legais, assim, eu gosto muito. E, e aí eu já fiz exposição, por exemplo, o Frestas, em Sorocaba, a primeira edição, o Josué Matos, que era o curador, ele me chamou para fazer a luz porque eu também era artista. Então, eu fiz um trabalho que eu iluminei, eu chamei a Fernanda Carvalho para fazer comigo, a gente assinou juntas, e eu fiz uma intervenção, que eu chamo de bactérias, que eram as pequenas lampadinhas fluorescentes, as fluorescentezinhas de LED, espalhadas pelo espaço. Então, você tinha, assim, o trabalho de um artista e uma lampadinha ali no muro, ali na parede, além da luz. Aí você tinha, num cantinho da parede, estava passando pela sala de exposição, um encontro de parede, outra lampadinha. Então tinha umas luzezinhas espalhadas ali que você olhava e falava, mas isso é luz, isso é trabalho. Então esse ruído foi muito legal fazer, porque aí tinha toda a parte técnica para fazer, era imenso. E aí eu e a Fê fizemos ali, e aí toda uma outra parte que eu ia lá me colocar, pegar, sair assim pela sala, assim, os técnicos de montagem da exposição, mas o que essa menina está fazendo? Eu falei, não, essa lampadinha aqui. Mas ele vai iluminar qual trabalho? Eu falei, não tem trabalho nenhum, esse é o trabalho. É Isso isso. daqui, esse é o trabalho. Então, isso foi, né, teve essa experiência. Teve o pavilhão da Cláudia Andujar, que eu fiz o projeto também lá em Inhotim, projeto da planta. Foi a primeira vez que eu fiz um projeto fixo, né? Não é uma exposição temporária. Então, é um projeto ligado à arquitetura, não era só a sala de exposição, mas era todo o prédio. Então, luz do corredor, luz do banheiro. E aí foi muito legal, porque a minha experiência de teatro me permitiu a fazer algumas coisas, a pensar de formas que, por exemplo, para você entrar na galeria, você vem da floresta, de uma parte que tem mais mato. Na hora que você entra, é um corredor mais escuro, com uma luz de chão para te guiar, mas que essa luz é mais escura para te preparar a íris, para você descansar a íris. E na hora que você chega na sala de exposição, seu olho está mais descansado e aí não precisa de tanta luz. E essas imagens são fortes, coloridas, grandes. E aí tem todo um percurso. Depois você entra para uma sala maior que tem luz natural, e depois para uma outra sala que é a iluminação artificial é feita de fluorescentes que vão para todos os lados. Então, isso foi muito. E é uma exposição fixa, então isso é muito legal de ter feito Ah, esses cruzamentos. essa exposição existe ainda. Esse pavilhão está lá. É o pavilhão da Cláudia Andujar, é um pavilhão. Foi construído um Aonde? pavilhão com as obras, em Inhotim, Ah, em Minas Gerais. em Minas. Brumadinho. Onde a Vale lá ajudou, né, teve todos os dejetos. Pois é. É, Toda aquela merda, mas a Vale foi, enfim. Ale, na exposição, eu acho que você consegue trazer essa teatralidade, o seu olhar teatral da luz para a exposição, ou você acha que são coisas muito específicas? Eu acho que há exposições que cabem. Na verdade, eu penso mais no percurso do olho, que eu acho que isso é uma coisa que também estava falando ali das coisas da criação e tudo mais. Tem uma coisa que eu sempre tento provocar o olho. Assim, o olho para mim é muita matéria-prima, o que eu vejo, o que acontece com ele. Então, na exposição eu tento bastante trabalhar com o olho. Então, às vezes iluminar. Eu fiz uma exposição que eram umas fotografias também vintage e eu iluminei a parede oposta, parede super iluminada, e eu iluminei a parede oposta, e aí na foto tinha um reforçozinho, mas a sala inteira não estava escura, Entendi. porque senão ia ser difícil ver as fotos. Porque tinha que ser baixo, então eu fiz isso, somei ali, calculando a quantidade de lumens. Então, isso é do teatro, assim, de pensar nesse percurso de olho e tudo mais. Eu acredito que seja do teatro, né? Pelo menos é da minha Uhum. experiência teatral. Mas acho que Entendi. dramatizar e tudo mais depende muito da exposição, né? O quanto cabe isso. Você tem um trabalho um estudo de cores bem interessantes, né? Tenho. Eu gosto de cor. Na verdade, essa é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo.
que É. é um pouco empírico do meu processo de estudo. Estou sempre lendo, sempre vendo. O que que você acha que é interessante da gente falar sobre cores? Ai, Óbvio, de uma forma bem básica, né? Bem resumida. claro, eu acho que é uma coisa de observação. Tem uma coisa que eu sempre falo quando eu dou aula falo sobre cor, que é observar o pôr do sol, o quanto vai mudando a cor e o nosso olho vai fugindo. É o próprio blackout lento no teatro, se você pensar assim, sabe? Sua lente ficar, da sua íris ficar o tempo inteiro corrigindo. Então o É. branco vira azul, vai virando azul, até ele virar preto e sumir. Né? E todas essas mudanças. Eu também, quando eu dou aula, eu peço para as pessoas darem qualidade para as cores. Peço para que elas se dizem a que cor é, que cor está. Para poder a gente começar na verdade, criar significados para as cores. Eu acho que as cores, quando elas são bem utilizadas, elas é pictórico, né? Pintura. Tem um lado de pintura, tem um lado de você, né? Que não é da ilustração, mas que você coloca uma cor ali, te causa uma emoção, te causa alguma, né? Te transmite alguma coisa, assim, né? Não tem cor que não pode, não tem cor que pode. Tudo a partir de uma visão pessoal, obviamente, em conjunto com tudo que está em cena. Entendi. Você chegou a fazer algum estudo de cromoterapia, não? Não, mas eu li um livro que não está aqui, que chama Cromofobia. A cromofobia. Cromofobia. Que, Que é um cara, é um crítico de arte falando disso, né? Do cubo branco, da coisa que de repente, né, o que você tinha as casas coloridas, só de repente virou tudo cubo branco, enfim, ele vai fazendo toda uma relação com cromofobia, enfim, do branco entendi. a algumas cores, do cinza, do preto. Esse é um livro bem interessante. Tem um outro que chama, que é meio. Enfim, fiquei um pouco decepcionada, mas tem alguns termos interessantes, que é um dicionário das cores. Dicionário das cores. Ah, esse daí eu já ouvi falar. Que, enfim, tem um lado que ele pega pelo espectro físico, psíquico, ou só popular e tudo mais. Entendi. Aí, bom, aí tem os classicões, né? O do Goethe, da Cor a Cor Inexistente, que é maravilhoso. Tem o livro É, do como que é Modas esse do Goethe mesmo? Eu sempre esqueço o nome. da Cor a Cor Inexistente. Não, da Cor É, a Cor Inexistente é do Israel Pedrosa, tô louca. o do Goethe é outro. É Ai, bem louca. Aqui, ó, Doutrina das Cores. A Doutrina das Cores. Esse livro eu acho incrível também, do Albers, A Interação da Cor. A interação da cor. Ele é muito legal, porque ele quebra um monte de paradigmas de uso da cor. É muito interessante, ele está falando de cor pigmento, mas eu acho que quando a gente está falando de cor, a gente está falando de sensação, né? Se a gente Aham. está usando a matéria-prima luz ou não, isso é uma outra questão. Ale, aquela famosa e clássica noite azul ou dia âmbar. Como que é isso na sua visão? Olha, é que a noite não é azul, né, ali, ó, tá bem pretinha. Né? E o dia não é âmbar, a gente não fica laranja, né? Né? Eu não sei, no Voidzek, eu fiz uma noite verde. Incrível. Incrível, não, ficou lindo, assim, tipo, uma noite muito legal, verde, e sei, na verdade, eu acho que depende muito, né, também. Tipo, você vai fazer um ciclorama, uma coisa ali de amanhecer, anoitecer, você vai usar, mas que é isso? A cor do pôr do sol e do poente né, tem, realmente o seu céu fica azul, mas aí você está falando de profundidade, do que você vê. Exato. Né? Uma coisa é o que você vê, outra coisa é como você está iluminado. Assim, né? Acho que fora o pôr do sol, que você realmente está âmbar, tá aquele CTO lindo, com a pele linda, todo mundo com aquela, achando que está super bronzeado, com a sombra azul, tal, você faz aquelas fotos incríveis. Isso tem um momento de dia que aconteceu, mas que é um momento do dia. Né? Ele é justamente a transição do dia para a noite. É.
Enfim, eu acho que são convenções que eu não sei quem inventou a noite azul e o dia âmbar. Pois é, eu também, Uma cara. Eu questão, uma boa também. pesquisa, assim, para saber como isso é resolvido também, não sei, enfim. Ale, Noite. só pra gente terminar, puta bate-papo do caralho, assim, incrível, puta aula. Você tá na Suíça há quanto tempo já? Eu estou entre indas e vindas há quase 3 anos. Tá. E você começou a fazer luz aí na Suíça já? Comecei. Eu fiz já um concerto, um espetáculo num edifício industrial, com 100 músicos. Caramba. Não, foi super legal. E foi para mim, eu estava super confortável, porque eu estava ótimo, não é teatro, não é prédio teatral, é uma usina, e aí de 5 andares, parecido com o Teatro Oficina, porque era um fosso assim. Então eu fiz isso, fiz um espetáculo que estreou há pouco, e um pouco antes do confinamento, da quarentena, do lockdown aqui. Eu operei algumas luzes. Mas nada, esse espetáculo que você criou e essa orquestra não é envolvida, não tem produção brasileira, é produção suíça. Produção suíça. Eu fiz coisas brasileiras aqui para brasileiros, não na Suíça, mas fiz aqui na Europa. Fiz a coletiva Ocupação veio para a Europa, para a Inglaterra, para Inglaterra 2 vezes e para Portugal. Eu estava com eles. E eu fiquei muito indo e vindo, né? Então agora, na verdade, faz quase um ano que eu estou aqui, direto agora, fora essa ida rapidinha em janeiro para fazer o show do Lucas. Eu cheguei aqui em agosto e fiquei. Então, você não está no lugar, é muito difícil de fazer a rede. Então, cada vez que eu vim aqui para a Suíça, que eu fiquei um pouco mais de tempo e que eu não tinha trabalhos com o Brasil ou com brasileiros aqui, eu fiz alguma coisa. Então, é isso, eu fiz a operação de luz para um espetáculo. Quando eu cheguei, assim que eu cheguei aqui, eu liguei para um amigo meu que é iluminador e falei: cara, preciso trabalhar, preciso entrar na panela, preciso entrar nessa, porque tudo é isso, né? É a bolha, você entrou ali, as pessoas te conhecem, o trabalho diz por si só. E aí eu fiz esse trabalho com ele, já fui chamada para um outro trabalho e aí voltei para o Brasil. Aí voltei para cá, fiz mais um trabalho. Aí fui chamada, não pude aceitar, voltei para o Brasil. Aí vim para cá, aí falei, não, agora eu vou colocar o pé, estou escrevendo mestrado, estou no mestrado na ECA, que é sobre o processo de criação. Então eu vim para cá também para terminar essa escrita, voltar para o Brasil, entregar e depois seguir e ficar mais tempo aqui para poder fazer a minha rede. E aí Entendi. comecei a fazer, eu tenho projeto, eu tinha projeto agora, deu lockdown, tudo foi cancelado, né? Tanto aí quanto aí. Então tinha projeto que ia acontecer agora, eu tenho um projeto que talvez aconteça ou não em agosto, eu tenho um projeto já em dezembro, janeiro, então tem coisas desenhando aqui, tá? Se formando. E esse espetáculo, por exemplo, que você fez, então o diretor é suíço. Sim. Como que é o pensamento do suíço, como que essa metodologia de fazer teatro, eles entendem o nosso jeito de fazer luz, o seu jeito? Como que é isso? Olha, eu trabalhei com os 2 trabalhos que eu tive liberdade total para fazer o que eu queria. Assim, tipo, a gente se encontrou. Vou falar do Bonjour Goodbye. A gente se encontrou, a gente fez uns 3 encontros pessoais, assim, tete a tete, que ele me contou um pouco a ideia do que ele queria, era uma espécie de cabaré, cabaré Las Vegas. Aí eu falei, posso pôr um neonzinho, enfim, né? E não era um cabaré, era uma igreja em Las Vegas. Essa referência que ele me deu. Ele falou: olha, eu quero que esse seja um cabaré numa igreja em Las Vegas. Eu falei: tá bom, então. E ele falou isso para mim. Me mandou algumas músicas que entrava dentro do espetáculo. Me contou um pouco. Eu encontrei a cenógrafa um dia para ela me contar o que ela estava pensando. Eu contei o que eu estava pensando. E a gente se encontrou no teatro para montar. Porque a Do gente ensaiou lá. ensaio? A gente fez em uma semana, 2 semanas. Você não viu ensaio? Não, porque eles ensaiavam em outra cidade. A gente se conversava. E aí eu cheguei lá, montei a luz,
Falei, eu pensei isso. E a gente, claro, eu ia contando pra ele que eu tava pensando, mas ele tava tão confiando. Tipo, o cara não me conhece, mas eu fui bem indicado. Ele falou, quem me indicou, eu tenho muita confiança em quem me indicou, então eu acho que você vai... E a nossa primeira conversa super rolou, assim. Porque ele me Entendi. mostrou umas coisas, falou, eu mostrei, peguei meu... Tava com o iPad, eu tenho a tal coleção de imagens. Falei, é isso que você tá pensando? É, beleza, então tá. Ah, é isso que eu tô pensando. Isso. Então foi, né, foi um Olha negócio assim. só, Zé Jardim, Zé Roberto Jardim, te amo. Ai, bonito, saudade! E aí foi assim, a gente chegou no teatro, e aqui tem um esquema que você... Aqui a Fefa Capobianco falando que você é maravilhosa. Você trabalhou, você fez luz lá, né? Fiz. A gente fez na Selva das Cidades lá, fiz com o Kiko, Cíntia, Cais, o Cais. Cais. Fiz outras coisas também, não lembro. Ah, fiz o Clarices com a Companhia das Graças, Cais, isso. E a Clarices. Ai, vídeo. Não, a gente fez um experimento com o Vadim lá, do Senhor Procartin também. Enfim, muitas passagens ali por aquele espaço. Não, Muito legal. aquele espaço é incrível, É né? incrível. É muito legal. E Ale, E- mas assim, agora vem essa, eu tô perplexo, assim. Rolou pelo menos um vídeo de um ensaio geral para você ver? não. A gente fez lá, a gente terminou de fazer, ele terminou de montar lá, com a minha luz, com tudo, a gente terminou juntos, assim, não. Entendi. Eu filmei o ensaio para poder gravar a luz, para poder falar, bom, isso daqui é uma. Porque era muito pouco tempo, assim, tipo. É isso, a gente tinha 2 semanas para fazer. E é o que eu te falei, tem uma coisa que eu estava falando, que tem um esquema aqui na Suíça que é muito legal, que você fala quantos serviços você precisa. Serviços são trabalhos com os técnicos de 4 horas Tá. de montagem. Eu falei, eu preciso de 7. Ah, tá bom. E 28, aí, eu preciso de 28 horas. mas o que acontece? Por que eles perguntam a quantidade de serviços? Porque eles entendem que a primeira montagem não é a final. Eles entendem que Ah, você pode mexer na sua luz. Eles entendem que depois você pode até no dia da estreia chamar a equipe e mudar tudo. Eles entendem que você tem, sabe, que você precisa ter um suporte técnico de pessoas para que você possa alterar o seu projeto. Eles entendem essa necessidade. ou Que a luz seja, não é plástica. eles entendem e compreendem que o artista não finaliza a obra por questões financeiras, né? Não, eu acho que é um jeito de pensar também, porque o tal caos organiza, eles, que é isso, quer dizer, eu poderia pedir 2 dias de montagem. Eu falei 7 dias porque na realidade, não, desculpa, eu falei 5, porque eu contei 2 dias e meio. É porque foram Tá. 7, porque tinham dois serviços para cenografia. No final, na nossa ficha técnica, você faz uma ficha técnica onde você fala tudo que você vai precisar, né, quantidade de serviços, equipe, tudo mais. Então eu coloquei 5, eu contei 2 dias e meio, porque eu não sabia o que eu ia fazer, não sabia se aquilo ia ficar pronto ou não. Mas às vezes a gente tem isso no Brasil, de 2 dias e meio de montagem, mas a gente não tem essa partição de horas, a gente não tem esse entendimento, Uhum. né? De trabalhar, tipo, vou trabalhar com 4, sabe, 4. E assim, você fala 4 horas, a galera trabalha 4 horas e trabalha full. Tipo, é muito efetivo mesmo, assim. E não existe, não pode. Não existe, não vou fazer, não existe isso. Tipo, se você quer colocar uma vara onde teoricamente não existe, eles dão um jeito de colocar essa vara, porque eles entendem a necessidade que o ângulo precisa ser esse. Então, coloca lá duas Sonho algemas. de consumo. Não, e assim, é tudo sem burocracia, saca? Tem uma coisa. E eles fazem gambiarra. Tipo, não tem problema em fazer gambiarra, assim, sabe? Tudo seguro. Tem um. Vou mandar uma foto para você de uma pata que eles fizeram para Geni Uhum. andar. Eu mandei para alguém do Sesc, mandei para o Denilson isso, e acho que eu mandei para o Yuri, talvez. Ah, eu quero. Não, é muito bom, porque é isso, não pode ficar subindo, você tem que subir e descer. Eles inventaram um negócio com segurança e tudo mais, porque aqui tem uma coisa que. E tem esse entendimento. E tem também o entendimento, por exemplo, todo mundo que trabalha dentro do teatro tem seguro de trabalho, tem seguro de acidente. Isso, quem te contrata paga, o teatro paga isso.
Se você vai trabalhar, você tem contrato de acidente, o período que você está trabalhando. Então, se acontece qualquer coisa com você dentro do teatro, você está seguro. Você está seguro. Né? Então, por isso que não existe, não pode. E eles têm isso. Locação de equipamento, como que funciona? Você tem que fazer com o que tem ou você tem a liberdade de pedir para alocar? Aí depende de budget, como para nós também, tem a liberdade de pedir para alocar, dependendo do budget. E tem uma coisa que os teatros, não os teatros públicos, mas os teatros que têm subvenção pública, eles emprestam equipamento um para os outros. Olha! É muito legal. Se eles não estão usando, então, por exemplo, eu já peguei na Comédie de Genebra umas lâmpadas fluorescentes Roberto Juliá com dimmer, que tem aquela dimerização super sensível, emprestada. Eu liguei lá para o técnico, para o diretor técnico, e falei, olha, vou fazer um trabalho com a companhia X, eu preciso de tantas lâmpadas, vocês têm? Ele falou, vou verificar, não vai ser usado, eu tenho, me fala o nome da companhia, qual teatro que vocês vão se apresentar. Eu fui lá, assinei um termo de responsabilidade, peguei o material. Então eu pego e devolvo, eu tenho que arrumar transporte, enfim, tem que fazer toda essa produção, mas eles se emprestam o material. Que incrível. É incrível, uma relação de confiança. Eu fiquei pensando, se os Sescs fizessem isso, seria tão maravilhoso, sabe? Tipo, que é uma estrutura única. É uma questão de se organizar, é organização. Né? Os caras são muito organizados nesse quesito. E tem... E claro que tem empresas, tem equipamentos que não tem, os teatros não têm, se os teatros estão ocupados com o equipamento, ele não vai te emprestar, mas você pode pedir para o outro teatro, para o outro teatro, para o outro teatro. E é isso, se é companhia, se não é trabalho que você está alugando ali para fazer um evento, super te emprestam, assim. Como diz o Zé aqui, né? A consciência e coletividade. Infelizmente é o que não tem no Brasil, né? Eu acho que a gente não aprendeu isso, porque isso daqui também não é... Isso é recente, de uns 10 anos para cá. O Teatro Dividi de Lausanne começou a fazer isso. Na verdade, as companhias começaram a pedir, eles começaram a emprestar. E aí isso virou, sabe? Todo mundo sacou que a melhor maneira de onde todo mundo consegue trabalhar da forma possível, porque tem um monte de equipamento parado. Você vai ficar gastando, sabe? Tipo... Tem sentido. Alezinha... Foi incrível esse nosso bate-papo. Oi, obrigada, prazer. Tô com saudade de você. Foi também. Incrível te ver, passar essa hora com você. Que aula, que generosidade, que mulher forte, que mulher potente. Eu sou teu fã de muitos anos, te admiro muito. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo, viu, Ale? Ai, obrigada. Muito foda que vocês estão fazendo. Mesmo. Mesmo. Brigadão. Já estamos aqui há quase 1h40 já. Eita! Alezinha, eu vou subir esse vídeo vai estar no IGTV e depois eu vou subir pro canal do YouTube. Tá bom. E aí, caso você queira, ele fica um pouco no meu celular e eu tento te mandar por algum lugar. Quero. Mas se tá no YouTube, acho que eu consigo ver também. Né? Tá. Vai estar lá no YouTube. Tá bom. Beijinhos, Zé! Beijo, Zé. Beijo, Fê. Beijo, Tudela. Beijo, todo mundo.